Olá, seja bem-vindo ao canal Estudando Emmanuel. Hoje nós iniciamos um novo ciclo aqui no canal, um estudo novo, né? Onde nós falaremos do Sermão da Montanha ou Sermão do Monte. Esse primeiro vídeo vai ser um vídeo de introdução, de fato, introdutório, onde a gente vai só apresentar o que é, né, o que foi o Sermão do Monte, o que foi o Sermão da Montanha, e apresentar assim quais são as divisões que a gente vai buscar fazer para esmiuçar o assunto, para estudar, para se aprofundar nesse assunto nos próximos vídeo estudos que a gente faz aqui no canal, né? Para quem vem acompanhando, sabe que a gente terminou um ciclo das leis morais ou leis naturais, né? Categorizadas lá por Kardec no Livro dos Espíritos. E agora nós vamos começar a falar do Sermão da Montanha, abrindo um novo ciclo, né? Esperamos que vocês gostem e vamos à introdução. Aqui na introdução, nós buscamos o conceito, né, do Sermão da Montanha para contar, para a gente saber o que foi o Sermão da Montanha. Então ele tem aqui, o Sermão da Montanha é um discurso de Jesus Cristo que pode ser lido no Evangelho de Mateus, capítulos 5 e 7, e no Evangelho de Lucas, fragmentado ao longo do livro. Nesse discurso, né, de Jesus, ele profere lições de conduta e moral, ditando os princípios que normatizam e orientam a vida cristã. Esses discursos podem ser considerados, por isso, como um resumo dos ensinamentos de Jesus a respeito do reino de Deus, do acesso a esse reino e da transformação que esse reino produz. Inicialmente a gente tem aqui então o que veio a ser, né, o Sermão da Montanha ou o Sermão do Monte. E nesse primeiro parágrafo ele nos coloca, né, que nos livros bíblicos de Mateus e de Lucas nós temos aí a história contada, né, que Jesus subiu a um monte e começou a pregar para as pessoas, falar para as pessoas de uma maneira que é considerado o roteiro do cristianismo, né? O grande roteiro do cristianismo. O Sermão do Monte ele é considerado uma pregação absolutamente completa do Cristo para nós, né? Nos dando aí a conduta moral, né? Qual a conduta moral deve ser seguida para que a gente consiga alcançar aí esse reino de Deus, né? Que na verdade já existe dentro de nós, basta que a gente consiga alcançá-lo, né? Vamos lá. Continuando. Também conhecido como Sermão do Monte, é um conjunto de ensinamentos principais que Jesus deu aos seus discípulos. Esses ensinamentos são conhecidos como Sermão da Montanha, né? Porque Jesus tinha o hábito de ensinar nesse monte, no monte, onde havia mais espaço. O Sermão da Montanha mostra como o cristão deve viver. É importante a gente lembrar que o Sermão da Montanha ele reuniu muitas pessoas, né? E que nesse momento, nesse sermão que foi feito na montanha, após o sermão da montanha, o sermão do monte, foi feito o milagre da multiplicação dos peixes e dos pães, né? É muito interessante a gente entender, né, essa questão. E por último aqui a gente tem a opinião de Mahatma Gandhi, que era hindu, né? Era lá da Índia, libertador ali da Índia, do domínio da Inglaterra, né? E olha que legal. Ele coloca o seguinte: na medida em que foram sendo mais numerosos meus contatos com os verdadeiros cristãos, compreendi que o Sermão da Montanha era todo o cristianismo, para aqueles que querem viver uma vida cristã. Este sermão me fez amar Jesus. Então aí nós temos a colocação de Mahatma Gandhi, né? Bem interessante, bem bacana, sobre o Sermão do Monte. Ele aí assumindo que o Sermão do Monte é completamente um resumo do cristianismo, né? Muito bacana, muito legal. Nós espíritas gostamos muito de Mahatma Gandhi, né? Existem especulações para todo lado, nós não podemos afirmar que é de fato isso, mas dizem que Mahatma Gandhi ele cuida, né,
do espírito de Hitler, que Hitler foi aprisionado em determinado ponto. A gente ouve falar dentro de alguns espíritas, né, que foi aprisionado na Lua e o Gandhi pediu para ficar com ele. Gente, isso é pura especulação, né? Nós não temos certeza. E isso também não modifica nada em nossos estudos, né? Nós temos que aprender a estudar e não esse tipo de pesquisa, né, que não nos agrega muito. Vamos lá, vamos em frente. Então, o que Jesus ensinou no Sermão da Montanha? Então, nós temos aqui. Primeiro, ele disse: quem são os abençoados por Deus? Quem é abençoado por Deus? Ou seja, as bem-aventuranças. Então, ele diz aqui, ó, os seguidores de Jesus, além de serem abençoados, são chamados também para serem bênção. São chamados também para serem bênção. Assim como o sal dá sabor à comida e a candeia ilumina a casa. Os crentes, os cristãos, vamos supor assim, devem abençoar as pessoas à sua volta. Né? Então, vamos fazer um breve comentário, claro, né? As bem-aventuranças, elas apresentam aí um pouquinho do roteiro de justiça, né, divina, colocada por Jesus de uma maneira muito bonita, muita esperança, eu diria, tá? Nós vamos depois nos aprofundar nelas e a gente vê como é bacana a gente estudar, né? E ele diz aqui dois pontos que são interessantes, porque ele fala assim: além de serem abençoados, os seguidores de Jesus, além de serem abençoados, receberem a bênção do Pai, porque nós seguimos o Evangelho que nos leva a Ele, nós somos também chamados para ser bênção aos outros. Então, assim como o sal dá sabor à comida, existe uma frase de Jesus dizendo, né? Vós sois o sal da terra. Somos nós que temperamos a terra. Então, nós ainda temos um planeta com tantas dificuldades, porque nós ainda somos um mau tempero, né? Conforme nós formos nos melhorando, retirados os excessos, nós vamos poder proporcionar, né, um tempero melhor no nosso planeta. E também aquela questão e a candeia ilumina a casa. Tem também uma passagem, né, existe uma passagem de Cristo onde ele diz que a candeia não deve ficar abaixo do móvel, deve ficar acima do móvel para iluminar, né? Então o cristão, ele é sempre também, ele tem esse dever, né, de iluminar os que estão ao seu lado. Eu gosto muito de um termo que é o seguinte: nós somos fogueiras. Nós aquecemos e iluminamos, né? Nós temos de ser fogueira na vida das pessoas. Vamos para o próximo item. No item 2 aqui a gente fala o seguinte: além de ensinar as bem-aventuranças, Jesus falou da lei de Deus e da atitude do cristão. Então vamos ver o resumo. Jesus que explicou que ele veio cumprir a lei de Deus na perfeição, lá no capítulo 5, versículo 17 e 18 de Mateus. Os mandamentos de Deus são muito mais que regras exteriores. O coração é tão importante quanto as ações. Então, nós temos ali Jesus explicando, né? Eu vim para cumprir a lei, né? E os mandamentos, como ele fala ali, não são regras exteriores. Na época, né, em que Jesus esteve conosco, existia ali nos fariseus uma veneração muito grande aos cultos exteriores, né? Como exemplo disso, não se podia aproximar-se de uma criança, por exemplo. Desculpa. E Jesus as pegava no colo. Olha que diferença, né? Então essa questão de cultos exteriores. Então, por exemplo, o óbolo da viúva, né, onde nós vemos ali várias pessoas fazerem enormes doações e a viúva com 2 moedas, que era tudo que ela tinha, sendo considerada por Jesus uma doação muito maior, não é? Porque a intenção é o que vale. Então, é o que diz ali. Não são regras exteriores, como muita gente no passado imaginava antes de Jesus isso. O coração é tão importante quanto as ações. Então é importante que nós nos entreguemos de fato, que nós
peguemos o Evangelho e colocamos lá dentro, no interior do nosso coração, para que a gente possa se utilizar disso no dia a dia. Depois, no item 3, ele fala ajudar os próximos, ajudar os pobres, oração e jejum. Então, no Sermão da Montanha, Jesus explicou que as boas ações devem ser feitas pelo amor a Deus, não por querer a admiração de outras pessoas. Bom, aqui também a gente tem a mesma questão que a gente estava falando do óbolo da viúva, da questão de sentir o Evangelho com o coração, né? Os mandamentos seguidos com o coração. E aqui nós temos aqui ajudar aos pobres, né? Jesus fez isso o tempo todo, na questão da oração e o jejum. A oração, para quem não conhece, no Sermão do Monte foi o momento em que Jesus ensinou a oração dominical, o Pai Nosso, né? Continuando, número 4, as preocupações da vida. Ele falou sobre as preocupações da vida. Então, no Sermão da Montanha, ensina a se preocupar mais com as coisas de Deus. Quem põe Deus em primeiro lugar não precisa ter medo do futuro, porque Deus vai suprir as necessidades. Então aqui, Jesus falando um pouco da vida futura, né, da importância da vida material e da vida espiritual. E nós sabemos aí que a vida espiritual é predecessora e ela é contínua, né? Ela não se termina como a vida da carne. Então ela é predecessora e muito mais importante do que a vida material, né? E a vida material não serve apenas de escola, né? Onde nós somos cerceados no nosso pensamento, nas nossas lembranças, para que a gente possa ser em essência aquilo que a gente é e aprender cada vez mais. Próximo item, item 5, julgar aos outros. A hipocrisia é um grande perigo que todo seguidor de Jesus deve evitar. Mateus, capítulo 7, item, versículo 1 e 2. Quem aponta o erro de outra pessoa deve primeiro se examinar a si mesmo, porque poderá estar se condenando também. Então aqui ele fala, né, no Sermão da Montanha também sobre o julgamento, sobre como nós julgamos, o quanto é errado nós julgarmos os outros, né? A importância de nós primeiro examinarmos os nossos próprios defeitos para depois falar dos outros, né? É indulgência, como diz no Evangelho, indulgência para com o próximo e cobrança para conosco. Falsos profetas. Jesus explicou que a chave para identificar falsos profetas é por seus frutos. Mateus, capítulo 7, versículo 15 e 16. Então aqui Jesus também fala sobre os frutos, né? Assim como Kardec, no Livro dos Espíritos, fala como se identificar os espíritos, né? Pelos seus frutos, pelas suas palavras, pelas suas ações, pela condição moral dos seus ensinamentos, né? E por último, o melhor alicerce para a vida. Então as palavras de Jesus são como uma rocha, onde quem é sensato constrói sua casa. Outras pessoas que confiam em outros ensinamentos, ignorando a verdade de Jesus, não têm bases sólidas e não resistirão quando vierem as tempestades da vida. Essa é a conclusão do Sermão do Monte. Quem segue os ensinamentos de Jesus ficará firme. Mateus, capítulo 7, 28 a 29. Aqui nós temos, gente, uma questão muito mais de igreja, né? Nessa colocação aí, melhor alicerce para a vida. No fundo, nós sabemos que Jesus é o caminho, verdade e vida, ele é um modelo para nós, da nossa existência, né? Todos nós que temos a felicidade de conhecer o Evangelho do Cristo, nós o seguimos, né? Nós buscamos o seguir, buscamos atender aí ao chamado do Cristo, né? Porém, assim, nós temos, sem sombra de dúvidas, né, outras religiões, outras culturas no mundo que não conhecem Jesus. Mahatma Gandhi mesmo era um deles. E isso não deixou de fazer com que Gandhi fosse um grande homem, né? No livro Escada de Jacó, nós também temos uma passagem onde o autor do livro, em espírito, autor espiritual do livro, ele vai até a Índia, em um determinado ponto, buscar uma criança que ele gostava muito, né? Muito assim, de alguma maneira já era algum espírito conhecido, né? Porque ele acaba adotando uma garota, que é uma menina que no pós-guerra ali no Kuwait e tal.
Eles vão até a Índia e lá eles encontram um espírito de altíssimo nível. E esse espírito fala, não, nós não seguimos Jesus. Nós estamos em outro caminho, mas indo em direção a Deus também. E é engraçado nós sabermos, é engraçado, assim, importante que nós saibamos disso, né? É lógico, para nós aqui na cultura ocidental e etc., nós seguimos Jesus e temos ele como nosso mestre, né? Nosso maior exemplo. Kardec coloca isso no Livro dos Espíritos, na verdade a espiritualidade coloca para Kardec, né, que Jesus é o melhor modelo a ser seguido. Tanto que depois do Livro dos Espíritos o Kardec passa a escrever o Evangelho segundo o Espiritismo, buscando os ensinamentos de Jesus na Bíblia, né? Nos livros bíblicos. Ensinamentos morais. Né? Então não interessa para a gente os dogmas, para o espírita não faz muito sentido o estudo dos dogmas da igreja, mas sim do ensino moral do Cristo, que é onde nós temos de trabalhar mais, né? Nos melhorar interiormente. Próximo item. Bom, pontos principais. Então, houve uma introdução narrativa onde Mateus coloca o seguinte. Ele descreve que Jesus, vendo a multidão, subiu a montanha e, assentando-se, aproximaram-se dele seus discípulos. E aí, ele começou a pregar. Então, nós vamos falar primeiro das bem-aventuranças. As bem-aventuranças são um anúncio da verdadeira felicidade porque proclamam a verdadeira e plena libertação. Elas revelam o caráter das pessoas que pertencem ao reino de Deus. As bem-aventuranças nos ensinam o fim último ao qual Deus nos chama, o reino dele, né? A visão de Deus, a participação na natureza divina, a vida eterna, a filiação divina, o repouso, etc. Então, as bem-aventuranças são as seguintes. Jesus disse, existem várias traduções, né? Nessa tradução que nós achamos, elas dizem o seguinte: bem-aventurados os humildes de espírito, ou os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Que legal, né? Então Jesus nos coloca ali as bem-aventuranças. Os pobres de espírito, ou os humildes de espírito, os que choram, ou os aflitos, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os pacíficos e os perseguidos por causa da justiça. Né? Essas são as bem-aventuranças. Então, nós vamos em frente agora para o próximo slide. A gente fez aqui, sintetizou aqui o que nós vamos encontrar sobre essas bem-aventuranças, que vai ser o primeiro ponto de estudo dentro do Livro dos Espíritos, né? Então, no livro segundo, que é o Mundo Espírita ou dos Espíritos, a gente tem o capítulo 6, Vida Espírita, onde fala da escolha das provas. Então, ali dentro nós vamos falar bastante de aflição, né? A escolha das aflições, isso é bem interessante. Depois nós temos no livro 4, as esperanças e consolações. Aí nós temos penas e gozos terrestres, a felicidade e infelicidade relativas, e o desgosto pela vida, suicídio, também dentro da questão dos que sucumbem aí às aflições, né? Depois nós temos no capítulo 2, penas e gozos futuros. Aí tem bastante coisa, bastante material para a gente estudar. No item 2, intuição e das penas e gozos futuros. No item 4,
natureza das penas e gozos futuros, no item 6, expiação e arrependimento, no item 7, duração das penas futuras, no item 9, paraíso, inferno, purgatório e paraíso perdido. E sem dúvida, lá na conclusão do Livro dos Espíritos, nós vamos ter Kardec colocando aí a necessidade, o porquê das aflições e a questão de nós termos aí a resiliência, né? Vamos para frente. Já no Evangelho segundo o Espiritismo, aí nós temos, de fato, mais material sobre o que a gente quer falar. Então, num primeiro momento, vamos dar uma olhadinha aqui juntos. No primeiro momento, a gente tem as bem-aventuranças. Então, o nosso estudo vai ser dividido em as bem-aventuranças e o Pai Nosso, a oração dominical. Então, nós teremos ali, ó, pobres de espírito, mansos, aflitos, quem tem fome e sede de justiça, misericordiosos, puros de coração, promotores da paz ou pacíficos e perseguidos pela justiça. Então, nós temos 8 assuntos. Tá? E nesses 8 assuntos a gente tem assim, ó, pobres de espírito, a gente tem um capítulo dedicado a isso no Evangelho segundo o Espiritismo, chamado capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Mansos, a gente tem mansos e pacíficos, tá? Os dois no mesmo lugar, que são os promotores da paz, ali o verdinho lá embaixo. Então nós temos bem-aventurados os mansos e pacíficos no capítulo 9. Aflitos, bem-aventurados os aflitos no capítulo 5. Quem tem fome de sede e justiça, a gente não tem essa bem-aventurança dividida em capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas com certeza nós vamos conseguir achar isso no meio dos textos, né? Quando nós falamos ali de justiça e tal, misericórdia e etc., a gente deve ter bastante coisa também nesse sentido. Os bem-aventurados misericordiosos, a gente tem no capítulo 10, dedicado só a isso. Depois nós temos os puros de coração. Aí nós temos 2 referências bacanas no Evangelho. Temos o capítulo 8, bem-aventurados os puros de coração. E temos o capítulo 17, sede perfeitos. Aqui dentro tem muita coisa bacana que a gente pretende estudar. Depois os promotores da paz, os pacíficos, está dentro do capítulo 9 também. E perseguidos pela justiça a gente também não tem, mas a gente vai achar bastante coisa também no Evangelho, tenho certeza. Então, em relação às bem-aventuranças, a gente tem aí uma expectativa de 8 vídeos, 8 estudos, né, desses itens, assim como foi da mesma maneira que nós fizemos o primeiro estudo aqui no canal, que foi esse primeiro ciclo, né, sobre as bem-aventuranças, sobre as leis morais. Esse novo ciclo sobre as bem-aventuranças a gente quer fazer da mesma maneira. Então vai ser uma introdução, depois o estudo de como é apresentado o assunto dentro da obra básica do Espiritismo, né, dentro da codificação kardeciana, no Livro dos Espíritos, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, eventualmente no Livro dos Médiuns, no livro A Gênese, enfim, no Céu e Inferno. Então, todos os livros que nós temos aí da codificação kardeciana, onde o assunto esteja em voga, né? Então, a nossa ideia é, primeiro, fazer 8 vídeos, né, videoaulas sobre as bem-aventuranças, e depois nós temos ali a oração dominical Pai Nosso. A gente tem uma coletânea, lá no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma coletânea de preces espíritas. É muito bacana. Lá tem o Pai Nosso dividido da maneira que está aí, ó, em 7 itens, né, 7 frases que são analisadas por Kardec e pela espiritualidade de maneira maravilhosa. E nós vamos fazer a mesma coisa. Né? Nós vamos pegar essa Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Vamos procurar dentro do Livro dos Espíritos, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo e depois dentro dos livros de Emmanuel, né? De todos os livros técnicos de Emmanuel. Lembrando que são 114 livros que a gente utiliza. Todos eles nós buscamos ali o conteúdo e a gente procura não repetir os livros, né? A gente vai descendo numa planilha e pegando os livros da frente.
Quando terminar, nós vamos voltar para o começo e pegar os livros de cima de novo, né? Então sempre dessa maneira que a gente tenta fazer para não pegar todos os assuntos de um livro só. São 114 livros técnicos, livros de estudo, livros de mensagem, livros de entrevista de Emmanuel ou do Chico Xavier, né? Respondendo perguntas. Ele sempre afirmava, né, que Emmanuel estava ao seu lado. Então nós consideramos como um estudo de Emmanuel também. Obviamente a opinião de Chico Xavier era formada, baseada e absolutamente em concordância com o que Emmanuel ensinou. Bom, e Emmanuel, vou passar para o próximo slide aqui. A gente tem aqui no livro Fonte Viva, na primeira mensagem do livro, tá? Chama Com Jesus e por Jesus. No nosso projeto Lendo Juntos já foi feita a leitura desse item lá no comecinho. E Emmanuel deixa muito claro aqui a importância da mensagem moral do Cristo, né? Por isso que a gente trouxe essa mensagem hoje, para a gente ver ali. Ó. Aceitamos perfeitamente as bases científicas e filosóficas em que repousa a doutrina espírita, as quais nos ensejam a adquirir fé raciocinada capaz de encarar a razão face a face. Contudo, sobre semelhantes alicerces, vemo-la ainda e sempre em sua condição de cristianismo restaurado, aperfeiçoando almas e renovando a vida na terra, para a vitória do infinito bem sob a égide do Cristo, nosso divino Mestre e Senhor. Então é sempre bom a gente ler essa mensagem de Emmanuel e perceber como ele, defensor que é do evangelho cristão, ele, analista que é, defensor que é, um espírito de altíssimo nível no trabalho cristão, como ele coloca para nós a importância do espiritismo como sendo a restauração do cristianismo puro, né? Sem dogmas, sem interferência humana, é algo que vem de cima para nós, diretamente, né? Então toda a interpretação que ele faz, né? É muito bacana a gente ver como que Emmanuel defende essa questão e com certeza nós vamos achar em todos os seus livros referências às bem-aventuranças e ao Pai Nosso, né, que nós tanto admiramos. Gente, era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Ficou um videozinho mais curto, é uma introdução. Nós vamos começar a falar a partir do próximo vídeo das bem-aventuranças. Então convidamos a todos vocês a acompanhar essa nova série. Nós vamos continuar no mesmo formato, geralmente em média de 50 a 1h20, 50 minutos a 1h20 de estudo, de leitura e tal. E eu espero que vocês estejam conosco, acompanhem, compartilhem e para nós é uma grande alegria fazer esse estudo, esses vídeos, né? Esse aqui foi um pouquinho mais informal, foi mais um bate-papo para a gente conceituar o que a gente vai estudar daqui para frente, né? E esperamos ter vocês aqui com a gente. Obrigado e até o próximo vídeo.